E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje você está no curso gratuito aí para o concurso da Marinha Aprendizes Marinheiros. E hoje nós vamos falar especificamente de mudanças de estado físico, beleza? Mas antes, porém, é preciso que tu te inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa logo o teu like aí. Não se esqueça de acompanhar as redes sociais, o link aqui na tela e na descrição do vídeo. E também algo muito importante, baixa o material da aula 2 para você acompanhar. Lá tem os exercícios. E aqui nós vamos falar um pouco da teoria e vamos resolver os exercícios dos concursos anteriores. Então vamos à nossa aula. O tema de hoje é mudanças de estados físicos. Mas antes de nós falarmos desse assunto aqui, é necessário a gente entender um pouco como que a matéria se apresenta, né? Nós já estamos carecas de saber que é sólido, líquido e gasoso. Sempre que alguém te perguntar em que estado físico está determinada substância, você deve ficar atento à questão da temperatura e da pressão. Porque se eu te pergunto qual é o estado físico da água, se tu me responder logo líquido de imediato, né, aí vai ter um problema. Porque aí, se a temperatura tiver, por exemplo, a 100 graus Celsius, aí você já sabe que a água vai entrar em quê? Em ebulição. Ela não estará mais no estado líquido. Beleza? Você tem que levar em consideração a temperatura e a pressão. Então vamos ver agora o que caracteriza o estado líquido, sólido e o gasoso. O sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão muito concentradas, certo? Muito próximas uma das outras. A movimentação entre as moléculas ela é um pouco mais com dificuldade, até porque há um amontoado muito grande de partículas, né? Está muito concentrado. Então a gente pode especificar isso com um exemplo muito clássico. Então, no estado sólido, as moléculas estão muito próximas umas das outras. A movimentação aqui quase não ocorre. É por isso que o estado sólido, né, é uma maneira muito mais concreta. No estado sólido, eu tenho uma forma constante, ou seja, uma forma definida, e um volume também constante. Ou seja, o volume de um objeto no estado sólido, ele não altera. Se eu coloco, por exemplo, uma cadeira dentro de um tanque, a cadeira vai continuar ocupando o espaço que ela tem. É o espaço da cadeira própria. Já no estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas uma das outras, já tem uma movimentação maior. A forma é variável, por exemplo, se eu coloco o líquido dentro de um copo, esse líquido vai ter a forma do copo, ou seja, tem a forma do recipiente, tá certo? E o volume é constante. Claro, se eu coloco 1 litro dentro de um tanque, de água, por exemplo, essa quantidade não vai se tornar do tamanho do tanque, ela apenas vai continuar sendo 1 litro. Já no estado gasoso, as moléculas estão afastadas uma das outras, né? Eu tenho uma movimentação maior. A forma é variável, o volume também é variável. Se eu coloco gases dentro de uma sala, ela vai ter a forma da sala. E o volume? O volume vai ser também o volume dessa sala. Então, no estado sólido, líquido e gasoso são os 3 estados físicos da matéria. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas uma das outras, a movimentação é um pouco mais com dificuldade. No estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas, já tem uma movimentação melhor. Daí a flexibilidade do líquido, por exemplo, a forma é variável, o volume é constante. No estado gasoso, né, as moléculas estão muito afastadas uma das outras, a movimentação é muito maior, né? A forma é variável, o volume também é variável. Já que nós já vimos como se apresenta a matéria, que é chamado também de estado de agregação, vamos ver os processos, né, de transformações, de mudanças de estado. Quando eu tenho a passagem do estado sólido para o líquido, eu tenho um processo chamado de fusão. E qual vai ser o processo inverso? É justamente a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Quando eu pego uma barra de gelo e coloco a uma certa temperatura, depois de um certo tempo, esse gelo vai começar a derreter. Então o que está acontecendo aqui? Está passando do estado sólido para o estado líquido, um processo de fusão. Por outro lado, quando eu pego cubinhos e encho de água e coloco no congelador, depois de certo tempo, claro, essa água vai congelar. É justamente a solidificação. Quando eu tenho a passagem do estado líquido para o gasoso,
eu tenho a vaporização. A vaporização é justamente a passagem do estado líquido para o gasoso. Ela pode ser de 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Na evaporação, eu tenho uma vaporização um pouco lenta. É só você imaginar a sua roupa molhada no varal. Vai demorar um pouco para ela ficar sequinha, ou seja, para a água toda vaporizar. Então é um processo lento. Na ebulição, é um processo bem rápido, né? Você consegue observar aí borbulhas quando você coloca uma panela com água no fogo. Você observa que começa a borbulhar. Então é uma vaporização mais rápida. A calefação é mais rápida ainda. É de forma brusca, de forma violenta. Quando você joga uma gotícula de água em uma panela muito quente, as partículas de água começam a saltar e emitem até um chiado. Você observa isso, ó. Quando você cospe, por exemplo, até dei esse exemplo no meu material escrito, você cospe em uma descarga de uma moto bem quente. Você observa aquela coisa brusca, aquela vaporização brusca. Começa a saltar em cima da superfície ultraquente. Então esse é o processo de vaporização, passar do líquido para o gasoso, e pode acontecer de 3 formas. Quais são? Evaporação, ebulição e calefação. A passagem, o movimento inverso disso aqui é a condensação, que é justamente passar do estado gasoso para o estado líquido. E já, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. O exemplo clássico aí é a naftalina, que é muito utilizada em guarda-roupa para afastar os insetos lá. A naftalina ela passa justamente do estado sólido para o estado gasoso, certo? Você observa que com certo tempo a pedra de naftalina ela vai ficando menor, bem pequenininha. Mas não é porque a barata está chupando não, viu? É porque ela está entrando em sublimação, o sólido está virando vapor. E é justamente esse vapor que entra nas traqueias dos insetos e eles acabam inalando e morrem por asfixia. Então é basicamente isso, né? É a mudança de estados físicos. Para você realmente entender isso aqui, vamos resolver algumas questões. A primeira questão é de 2016, bem recente, questão bem tranquila e do ano passado. Considere os fenômenos cotidianos apresentados a seguir. Uma bolinha de naftalina esquecida no guarda-roupa. Acabei de falar. É justamente a passagem do estado sólido para o gasoso. É o quê? Sublimação. Um pote contendo água colocada no congelador. Aqui é o quê? Solidificação. Que é justamente a passagem do estado líquido para o sólido. Solidificação. Uma toalha molhada estendida no varal. Aqui é vaporização, mas é na forma de evaporação. A evaporação também é uma forma de separação de mistura, viu? Isso ocorre muito a questão da salina. Você coloca a água do mar, deixa a água evaporar e sobra somente o sal. Então pode ser um processo de separação de mistura, a evaporação. O derretimento de uma bola de sorvete, aqui é do estado sólido para o líquido, né? Fusão. Então ficou sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então é a letra D. Considere uma certa quantidade de água, isso aqui é de 2015, viu? Inicialmente no estado sólido. Aquecendo gradativamente de forma homogênea toda essa quantidade de água, ela passa para o estado líquido. E, mantendo-se o mesmo regime de aquecimento, a mesma passa do estado líquido para o gasoso. Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos e sobre os processos de mudança de estado físico, pode-se afirmar que o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Então a primeira questão já está correta, né? Mudança do estado sólido para o líquido é a fusão. Se ele quer correto, então essa aqui é a correta, a letra A, né? Vamos ver as outras. O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Errado. Liquefação é do estado gasoso para o líquido, viu? Letra C. A densidade da água no estado sólido é maior do que no estado líquido. Aqui também está errado. É só tu imaginar aqui um copo com água
e você coloca pedra de gelo. O que acontece com o gelo? Ele fica o quê? Boiando, né? Então o gelo, a água no estado sólido é menos denso do que no estado líquido. E aqui está dizendo que é o contrário, o estado sólido é maior do que o estado líquido. Está errado. Letra D. O processo de mudança de estado líquido para o estado gasoso chama-se condensação. Errado, aqui é vaporização. No processo de mudança de estado sólido para o estado líquido, a água perde calor. Isso aqui é muito interessante, essa última alternativa aqui. Aqui nós temos sólido, líquido e gasoso. Sempre que eu tiver a questão da energia nesse sentido, o processo ele é endotérmico. Quando eu tiver a mudança aqui do gasoso para o líquido para o sólido, o processo é exotérmico. O que isso significa? Ser endotérmico tem que absorver calor, certo? Absorve calor. Imagina só o gelo. Para o gelo derreter, ele tem que absorver energia, certo? Já o contrário, não. Do líquido para o sólido, ele vai ter que liberar calor. Então, do líquido para o sólido, exotérmico libera calor. Agora, nesse sentido aqui, absorve calor. E neste sentido aqui, debaixo dessa seta de baixo, ele libera calor. Aqui está dizendo que no processo de mudança do estado sólido para o líquido, a água perde calor. Pelo contrário, ela absorve calor. Certo? Isso aqui eu sei que às vezes dá um nó na cabeça do aluno, mas é dessa forma, viu? Para o gelo se transformar em líquido, ele tem que absorver calor. Já do líquido, para ele se transformar no sólido, ele tem que liberar calor. Certo? Então aqui o que está errado é perde. Aqui no caso é absorve. Então fique atento a essa questão aqui, porque pode vir algumas questões nesse sentido. Da questão de liberação ou absorção de calor, certo? Um estudante realiza a seguinte experiência durante um dia em que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Retira uma caçamba de gelo e a coloca sobre um balcão. Após determinado tempo, a porção de água resultante no estado líquido e a colocar em uma panela sobre a chama de um fogão, a água irá vaporizar completamente, passando assim pelos 3 possíveis estados físicos da matéria. A respeito do estado de agregação das moléculas nos estados físicos da matéria, é correto afirmar que as moléculas estão pouco agregadas apenas no estado sólido. Aqui está dizendo que está pouco agregadas. No estado sólido, está muito agregada. A gente viu que elas estão mais próximas uma das outras, né? Mais agregadas. A letra B. Estão bastante agregadas em todos os estados físicos? Não, no gasoso não está tanto assim nem no líquido. Letra C. Possuem um estado de agregação intermediário apenas no estado líquido? Terceira está ok. O estado líquido realmente é um estado de agregação intermediário. Não está nem muito juntas e nem muito separadas as moléculas, né? Letra D. Estão bastante agregados apenas no estado de vapor? Está errado. Estão pouco agregados em todos os... Está errado também. Então o gabarito realmente é a letra C. Quarta. Água que nasce na fonte serena do mundo. Não sei cantar, né? As águas que banham as aldeias e matam a sede da população. Água que o sol evapora para o céu, vai embora virar nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta água. Uma música de Guilherme Arantes aí, viu? Assinale a opção que indica as 3 etapas do ciclo da água que estão representadas no trecho da música acima. Primeiro, vamos ver qual é a primeira situação. Água que o sol evapora. Primeiro já deu de mão beijada aqui, evapora. Então o primeiro evento é a evaporação. Então isso aqui tu corta a condensação e corta a precipitação. Então ficou entre as A, C e D. Vai embora virar nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Olha só, e sempre voltam humildes. Aqui é o que? Condensação, né? Condensação. Passar do gasoso para o líquido. Se elas voltam, só que elas voltam também para o fundo da terra. É o que? Precipitação, que é justamente se depositar no fundo.
Então o primeiro evento é evaporação, condensação e por último precipitação. Bem tranquilo aí a música do Guilherme Arantes, Planeta Água. Quinta. Qual a mudança... Isso aqui é de 2013, né? Qual a mudança de estado físico da matéria utilizada na separação do sal de cozinha e da água do mar? Aqui, como eu havia falado na outra questão, qual é? Você tem a água do mar, misturada aqui tem cloreto de sódio, a água sobe todinha por evaporação e fica apenas o sal. O processo é de vaporização, bem tranquilo. A sexta. Observe o diagrama das mudanças de estados físicos da matéria representado abaixo. Ele quer para dizer as letras aí, né? Na ordem A, B, C e D. Então A, líquido por sólido, solidificação. Então tu já corta isso aqui, sublimação, condensação e ressublimação. O B, gasoso por líquido, condensação. Então tu já corta isso aqui, aí já ficou qual? Eita, que questão besta, né? Só sabendo isso você já mata a questão. Poxa, questão vagabunda. Então o resto, vamos lá, né? O C, sólido por líquido, fusão, tá aqui. D, líquido por gasoso, vaporização. Então a letra C mesmo. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais. E até a próxima videoaula, que é a aula de número 3.